Saúdo a todos, que a paz do Eterno esteja em nosso coração. Agradecemos ao Eterno por mais essa oportunidade de podermos estarmos aqui para meditar na sua palavra, receber a sua instrução, a sua lei, que nos guia para um caminho de retidão e de justiça. Nessa oportunidade, gostaria de estar coletando um texto de Apocalipse capítulo 19, falando sobre as bodas do Cordeiro, o momento onde o Messias e sua congregação irá concretizar esse momento, esse casamento na vinda de Yeshua, de Jesus, o Messias, nesse grande momento que nós aguardamos a vinda poderosa do Senhor de uma forma visível, aonde o sol irá escurecer, a lua não dará o seu brilho, os elementos, os astros irão se desfazer, como o apóstolo Pedro tratou na sua segunda carta, como também está em Apocalipse capítulo 6, o céu irá se enrolar como um pergaminho, será um dia de grandiosidade, de maravilhas. Por isso a palavra do Eterno, através dos profetas, através de Yeshua, através dos seus apóstolos, proferiu: eis que vem sobre as nuvens, e todo olho o verá, de uma forma visível, de uma forma poderosa, e todas as tribos e nações irão se lamentar, vindo o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Yeshua, Jesus, o Mashiach, o Messias, está retornando para estabelecer o seu reino sobre a terra, para estar assentando sobre o trono de Davi, seu pai, ao qual foi prometido, que o Eterno fez um juramento para Davi, através da boca do profeta Natã, que da descendência de Davi, segundo a carne, como o apóstolo Paulo tratou em Romanos, nós sabemos que Jesus é descendente direto de Davi. Ele é a raiz de Jessé e também descendência de Davi. E por isso assentará no trono de Davi. Davi reinou em Jerusalém. E da mesma forma, Yeshua está voltando de uma forma poderosa para dar fim à grande batalha do Armagedon, como Zacarias capítulo 14 menciona que ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o mesmo monte que ele ascendeu ao céu em Atos capítulo 1, e da mesma forma como aqueles varões se apresentaram aos apóstolos, aos discípulos, disse: esse mesmo Yeshua, esse mesmo Jesus que viste subir ao céu, da mesma forma vós vereis ele retornar. Da mesma forma que ele subiu do Monte das Oliveiras, da mesma forma ele retornará sobre o Monte das Oliveiras. E o profeta Zacarias profetiza, nesse capítulo 14, da qual nós mencionamos: naquele dia os seus pés estará sobre os montes das oliveiras. E vemos o contexto a qual Yeshua, o Messias, vem estabelecer o reino messiânico sobre a face da terra, vem se assentar sobre o trono de Davi em Sião, porque de Sião sairá leis para com as nações, como está em Isaías capítulo 2, de Sião sairá a ordem, as ordenanças, porque o rei estará em Sião, como os profetas profetizaram quando o Eterno diz: quando eu estiver, quando em Sião for a minha morada. E Yeshua, Jesus, o Messias, como representante do Eterno, como Rei dos Reis, estará assentado em Jerusalém, em Sião, reinando sobre Israel, mas também sobre as nações. É por isso que em Mateus capítulo 25, o próprio Messias proferiu: quando o Filho do Homem vir em sua glória, se assentará no trono da sua glória, e as nações se apresentarão diante dele, e ele separará a cada uma entre justos e injustos. E compreendendo dentro desta vinda poderosa do Messias, de Yeshua, de Jesus, o Mashiach, o Messias, nós vamos compreender e entender o contexto das bodas do Cordeiro, sabendo que esse momento de encontro, a como o apóstolo Paulo tratou na carta aos Tessalonicenses, e na primeira carta, no capítulo 4, sobre o soar da trombeta de Deus, momento de alarido, momento de barulho. Não é algo secreto, não é algo invisível, mas será algo poderoso, como também para os injustos,
para os ímpios, para o joio que será desarraigado, retirado da terra, apenas o trigo justo será mantido sobre a terra, como a parábola que nós observamos, a parábola do trigo e do joio, a qual Yeshua proferiu. Apenas o trigo justo herdará a terra, como está no Salmo 37, como Jesus, o Messias, também proferiu no sermão da grande montanha, falando dos mansos herdarão a terra. A promessa para o justo é herdar a terra. E por isso nós compreendemos, mediante ao reino messiânico de Yeshua sobre a terra, a qual a Torá, a lei do Eterno, sairá de Sião, será a diretriz para as nações sobre a face da terra. E compreendendo esse momento a qual Yeshua está vindo sobre as nuvens, e é por isso que o apóstolo Paulo trata já na segunda carta aos Tessalonicenses, e ele menciona sobre a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. A vinda de Yeshua e o nosso encontro, o arrebatamento, a qual nós nos encontraremos nos ares para recepcioná-lo como Rei, vindo sobre a terra para reinar. E nessa recepção, como Israel também, em momento de aflição pelo cerco de Jerusalém, irá proferir: bendito, bendito é o que vem em nome do Senhor, quando o Eterno derramar o Espírito de graça e o véu será tirado de Israel, a qual está até os dias de hoje, para que nós, gentios, pudéssemos ser alcançados pela salvação, pudéssemos ser enxertados nesta oliveira que é Israel, que a raiz é Yeshua, também os patriarcas, a qual nós participamos dessa seiva, desse alimento, da mesma forma que a Avrão foi alimentado, a Abraão, como Isaac, como Jacó, como os profetas mantiveram a confiança, a crença, a fé, mediante as promessas do Eterno, sabendo que o Mashiach, o Messias, viria, mesmo que não foi nos tempos atuais deles, como Daniel teve entendimento das 70 semanas, que se concretizaria na sua finalização total no Messias, na sua volta. Tudo isso os profetas observaram. É por isso que em Hebreus capítulo 11 fala que todos morreram na confiança, na crença, na fé e não alcançaram as promessas. Nenhum dos profetas for aperfeiçoado. Como Yeshua disse para Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu. E quando João escreveu, ele colocou que está no céu. Somente o Filho de Deus subiu ao céu e desceu do céu para trazer as boas novas. Mas todos os profetas, todos os apóstolos estão aguardando o aperfeiçoamento na volta do Mashiach, juntamente com os santos fiéis vivos que estarão e serão transformados. Então a volta de Yeshua é o momento da congregação, encontrar com o Rei nos ares, recepcioná-lo e descer sobre Sião para estabelecer o reino milenar. Sabendo que as Escrituras proferem em Hebreus capítulo 9 a segunda manifestação do Messias vindo sobre as nuvens. A palavra do Senhor nos delega e nos instrui apenas duas vindas. Ele já veio a primeira vez como servo sofredor, como Isaías capítulo 53, mas ele retornará uma segunda vez. Não há uma terceira vinda, não há uma vinda em duas fases, mas uma única vinda, a vinda poderosa e visível do Rei para estabelecer o seu reino sobre a terra, para receber a sua congregação, para que esse momento de bodas venha ocorrer, venha se concretizar esse casamento, esse elo, esta aliança, e também será estabelecido para o reino milenar e por toda a eternidade, quando ao findar do milênio a santa cidade, as moradas que Yeshua prometeu em João capítulo 14 que iria preparar, estas santas moradas, cidade, irá descer sobre a nova terra e nós habitaremos para sempre com o Senhor, porque o próprio Deus, o Pai, o Eterno, o Todo-Poderoso, que é único, que somente Ele é Deus, a Ele somente diz respeito à nossa adoração, o nosso louvor. Ele habitará entre os homens e ali haverá o trono do Eterno e também o trono do Cordeiro,
e será um reino eterno. Mas quando nós chegamos aqui em Apocalipse capítulo 19, do verso 7 vai dizer: alegremo-nos e exultemos, demos glória ao Eterno, a Deus, porque estão próximo as núpcias do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, e sua esposa já está pronta. Concederam-lhe vestir com linho puro resplandecente, pois o linho representa a conduta justa dos santos. Ou podemos dizer em outras versões, pois o linho representa as boas obras de justiça dos santos. E aqui nós vemos esta promessa. O capítulo 19, demonstrando um grande momento do triunfo no reino do Eterno, no céu, é proclamado, e nós observamos, mediante também esse capítulo, no verso 11 em sequência, sobre a vinda poderosa de Yeshua, do Messias, e sabendo que nesse momento que a congregação recepciona ele nos ares e retorna sobre a terra, em Sião, inicia o propósito milenar e messiânico do reino de Yeshua sobre a terra, no trono de Davi, e também o momento aonde as bodas do Cordeiro será em Sião, será sobre a terra. E é por isso que nós entendemos as palavras de Yeshua, quando ele disse que ele não tomaria novamente, naquela última Páscoa, na última peça que ele participou juntamente com seus talmidins, com seus discípulos, ele disse: eu não tomarei a tomar o fruto da vide novamente até o reino de meu Pai. Ele também disse que do Oriente e do Ocidente virão muitos para sentar sobre a mesa juntamente com Abraão, com Isaac e com Jacó. Que mesa é essa? É a mesa das bodas, é a mesa do reino. E dentre toda a terra, do Oriente e do Ocidente, virão muitos para sentar com Abraão, com Isaac e com Jacó. Nós vamos observar algumas parábolas mediante bodas. Nós observamos também em Mateus capítulo 25, como também das 10 damas, das 10 virgens, também uma analogia ao casamento, ao momento quando o noivo, conforme o casamento judaico, ele vinha, acertava o noivado, fazia a promessa do casamento e voltava para o seu lugar, voltava para a casa do seu pai, mas a noiva não sabia o momento a qual o seu noivo viria, mas ela tinha certeza que ele retornaria. E somente o pai do noivo poderia delegar e dizer o momento que o casamento iria se concretizar. E isso se torna de uma forma dentro de uma harmonia daquilo que Yeshua proferiu, dizendo que nos céus ninguém tem conhecimento do momento da vinda, somente e unicamente o Pai, o Eterno, a qual dará o momento para que Yeshua, o Mashiach, o Messias que está submisso ao Pai, retorne sobre a terra para estabelecer o seu reino milenar, para recolher, para ajuntar a sua congregação dos 4 cantos da terra e também estabelecer o reino em Sião. E quando esse noivo vinha retornando, era preparado o cortejo para ele voltar sobre o soar de trombeta. E nesse soar de trombeta anunciava: o noivo está chegando. E a noiva deveria estar pronta para ir ao encontro do noivo, para recepcioná-lo. E é por isso que as 10 virgens, dentro das quais 5 apenas tinham a reserva do azeite, apenas 5 tinham cumprimento dos mandamentos, da Torá, da lei, porque é a lei, os mandamentos e o cumprimento dos tais que iluminam o nosso caminho. É por isso que o salmista no Salmo 119 profere dizendo, e podemos apontar como o salmista Davi: lâmpada para os meus pés é a tua lei, a tua palavra, e luz para o meu caminho. O que clareia o caminho do servo do Eterno é o cumprimento da lei, dos mandamentos, que aqui nós observamos em Apocalipse 19, que também são a conduta justa dos santos, as obras justas dos santos, como Tiago proferiu na sua epístola geral, dizendo que a fé, a crença, a confiança sem obras é morta.
É necessário ter obra, é importante ter obras de justiça, cumprimento dos mandamentos do Eterno. É isso que irá nos revestir mediante a este linho puro que nos prepara para o momento das bodas. Estas bodas que o Eterno está chamando a cada um para participar dessa mesa no reino. Mas nós vamos observar pelas parábolas que alguns rejeitam esse convite. Alguns realmente preferem colocar outros compromissos em prioridade acima do convite do Eterno. E é por isso que nesse momento daquilo que nós estamos mencionando, o noivo retorna ao soar de trombeta. E é por isso que em Tessalonicenses o apóstolo Paulo fala ao soar da trombeta de Deus. Será um dia de barulho, um dia de manifestação visível e poderosa, como relâmpago sai do Oriente e vai para o Ocidente. Ao soar da trombeta de Deus, a voz do arcanjo, o arcanjo irá dar um brado, e é nesse momento que ocorre a ressurreição, primeiramente, daqueles que morreram no Machia e Yeshua em Cristo, ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados ao encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. E o Senhor, o Machia, o Rei, está indo para onde? Ele está indo para Sião, para Jerusalém, para Jerusalém, para estabelecer o seu reino. E nós estaremos aonde com Machia? Em Jerusalém, sobre Sião. E é por isso que a profecia e também Apocalipse fala que através do seu sangue, do seu sacrifício, comprasse povos, línguas, tribos e nações, e fizesses reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A promessa para o salvo, para o fiel, é se tornar rei e sacerdote sobre as nações do milênio, para que possa ser uma interface entre os homens para com Deus. O sacerdote é uma interface que interliga o homem para com Deus, e os salvos, incorruptíveis, transformados pela imortalidade, serão reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Esta é a promessa a qual o Eterno proferiu para conceder para os seus santos o reino sobre a terra, ao momento a descer a santa cidade, e o reino eterno para com o Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. E é por isso que também, dentro das cartas do Apocalipse, há a promessa: aquele que vencer, eu darei poder sobre as nações. Nações de onde? Da terra. Darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Iremos reger juntamente com Machia as nações sobre a terra. Então, compreendendo, o noivo retornava sobre as ordens do seu pai, ele era recepcionado pela noiva, a qual entrava para o local das bodas. A noiva não recepcionava o noivo e retornava de onde ele veio, mas a noiva recepcionava para entrar para as bodas. Da mesma forma, a congregação do Machia, a comunidade, o corpo do Machia, irá recepcioná-lo na sua vinda nos ares e retornará sobre Sião para estabelecimento do reino milenar, e também aonde ocorrerá as bodas do Cordeiro, as núpcias do Cordeiro. Então, muito importante atentarmos que há um momento de regozijo, de alegrar, de exultar, de dar glória ao Eterno, ao Pai, porque irá se realizar as núpcias do Cordeiro, o momento das núpcias do Cordeiro, a qual nós observamos esta promessa, a qual o Eterno está proferindo, revelando a João, no livro de revelação do Apocalipse, na ilha de Pátio. E aqui a expressão, e a sua esposa já está pronta, e concederam-lhe vestir-se com linho puro resplandecente, pois o linho representa a conduta justa do santo, as boas obras de justiça. E é por isso que a palavra do Eterno diz que a cada dia nós temos que buscar a purificação, lavar as nossas vestes em boas obras, em justiça, santificando-nos. E aqui a expressão a sua esposa, observando as palavras proféticas do Eterno. Quem é a esposa do Eterno? É Israel. Oséias profetizou, os profetas anunciaram, todos os profetas fizeram aspectos mediante a noiva, a esposa do Eterno, porque é Israel.
quando o Eterno deu a Torá, a lei, em Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 20, as 10 palavras, os 10 mandamentos, a lei foi o contrato de casamento que o Eterno fez com Israel. Israel confirmou esta aliança e através disso Israel se torna uma nação peculiar, sacerdotal, não elevada sobre as outras nações, mas com responsabilidade de transmitir o reino do Eterno para as outras nações. E é por isso que o apóstolo Paulo, Shaul, veio a proferir em Romanos dizendo que de Israel procede as alianças, tanto a primeira aliança do Sinai, como a aliança renovada de Jeremias 31, porque Jeremias profetiza dizendo, o Eterno diz, eis que farei uma aliança renovada com a casa de Judá e com a casa de Israel. E essa aliança renovada que Yeshua veio trazer através da sua obra de sacrifício, trazendo misericórdia, trazendo graça. Mas o propósito dessa aliança renovada é internalizar, é colocar a lei de Deus dentro do coração do homem. Há graça, mas também há o propósito da lei. Não existe graça sem lei e não existe lei sem graça. No momento da primeira aliança, Deus alcançava o povo com a sua misericórdia. O propiciatório, que era a tampa sobre a arca, e ali estavam os querubins, a qual o Eterno prometeu e descreveu para Moshe e para Moisés para estar realizando. Aquela tampa significava o assento da misericórdia, o assento, o trono da misericórdia, onde a presença, Shekinah de Deus se manifestava. Uma vez ao ano, quando o sumo sacerdote entrava, e em Kippur, no dia da expiação, no dia de perdão, para fazer sacrifício por si próprio e para o povo, para que ele pudesse interceder pelo povo, ele tinha que primeiro expiar os seus pecados. Mas em Hebreus vai proferir que Yeshua, a qual também nos Salmos foi dito que ele é eternamente sacerdote, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E ele entrou no santíssimo lugar, ungiu o santo lugar, selou a visão, a profecia, dentro dos aspectos das 70 semanas, e de uma única vez fez um único sacrifício e fez a expiação para todo aquele que desejar abraçar essa aliança renovada. Mas aquele que abraça essa aliança renovada se liga, se interliga com a congregação, com a esposa do Eterno. Quem é a esposa do Eterno? Israel. E é por isso que em Romanos capítulo 11 o apóstolo Paulo fala que nós, gentil das nações, zambujeros bravos, mediante aos ramos naturais, Israel, israelitas, que foram quebrados, o Eterno colocou um véu sobre Israel e que será revelado ao momento que o Mashiach retornar sobre as nuvens. Israel irá reconhecer, irá se arrepender mediante a volta de Yeshua, o Mashiach, irá reconhecer ele como rei sobre Israel. É por isso que esse véu está sobre Israel. O Senhor fechou os olhos deles para que nós pudéssemos ser enxertados nesta oliveira. E é por isso que nós, sendo enxertados em Israel, somos feitos concidadãos do reino, juntamente com Israel. Não substituímos Israel. A igreja das nações não substitui Israel, não se coloca no lugar de Israel, mas os fiéis das nações que buscam cumprir a lei do Eterno, como os patriarcas, como os profetas, cumprir as palavras de Yeshua. Da mesma forma, aquilo que ele celebrou, eu devo celebrar. A forma que ele viveu, eu preciso viver. A forma que ele foi santo, eu preciso ser santo. Como ele foi zeloso pela lei, eu preciso ser zeloso pela lei, porque a lei é santa, é um mandamento justo e bom, como o apóstolo Paulo tratou, e como Yeshua proferiu em Mateus capítulo 5, dizendo, não pensais que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir a lei e os profetas e tornar eles pleno. Yeshua veio elevar a lei e os profetas. Jesus não veio abolir a lei e os profetas, mas veio cumprir, porque tudo que tinha sido dito a respeito dele estava escrito na lei e nos profetas e nos escritos. Como em Deuteronômio capítulo 18, o Eterno revelou para Moisés, dizendo, eis que levantarei um profeta semelhante a ti,
e todo aquele que ouvir a palavra desse profeta que eu colocarei em sua boca receberá vida, mas todo aquele que rejeitar a palavra desse profeta, eu requererei diante de mim em juízo. Esse profeta é Yeshua, que é semelhante a Moisés. Moisés recebeu a primeira aliança no Sinai, mas Yeshua, Jesus o Messias, veio trazer a aliança renovada que Jeremias profetizou no capítulo 31. Então é importante estarmos compreendendo, a esposa, a noiva do Eterno é Israel. Mas os fiéis dentre as nações são enxertados nessa oliveira, são feitos participantes das alianças abrâmica, davídica, do Sinai. Não significa que eu abraço a aliança renovada e é abolidas as demais alianças. Não, cada aliança está fundamentada sobre a anterior. A primeira aliança que o Eterno teve foi com Adão, no Éden. Deus deu diretrizes para que ele não viesse transgredir a lei do Eterno. E nós sabemos que a queda ocorreu. A primeira aliança com Adão, a segunda aliança com Noé. Deus fez uma aliança com Noé, colocou o arco de Deus, fazendo menção no capítulo 8 de Gênesis que o Eterno não destruiria mais totalmente a humanidade. Deus fez o juramento diante do seu próprio nome, aliança com Noé. A aliança de Noé está fundamentada sobre a aliança de Adão, está sendo renovada, mas não anula a aliança adâmica. Posteriormente, Deus faz aliança com Abraão, em Gênesis capítulo 12, e esta aliança está fundamentada na noética. Posteriormente, essa aliança de Abraão, que o Eterno proferiu para ele, que dele faria uma grande nação, e dali inicia a congregação do Eterno. A congregação do Eterno não começou em Atos 2, mas começou em Gênesis 12, iniciando o povo escolhido do Eterno. E posteriormente, esta aliança abrâmica foi renovada não apenas para o indivíduo, porque anteriormente foi para indivíduos, para Adão, para Noé, para Abraão, mas no Sinai foi abrangente para o povo, para Israel, no Monte Sinai, onde trovões, onde o monte fumegou. Da mesma forma, em paralelo com Atos 2, as línguas repartidas como que de fogo, também no Monte Sinai, o monte fumegou, trovões, houve vozes, e o povo recebeu a Torá, a lei do Eterno. E é por isso que nós observamos, mediante os escritos a qual Moisés, a Torá, o Pentateuco, descreve esses aspectos, o Eterno casou com Israel e fez Israel a sua esposa. E é por isso que através da obra do Mashiach, de Yeshua, os fiéis dentre as nações são enxertados em Israel, são feitos concidadão do reino. E por isso, sendo concidadão, também recebe as leis e as alianças de Israel. Se eu desejo fazer parte da esposa, que é Israel, eu também preciso praticar as obras de justiça e guardar os mandamentos que foi entregue a Israel. Se eu desejo fazer parte desse contingente, desse povo escolhido de Deus, eu preciso guardar as alianças. A aliança abrâmica, como estamos dizendo, foi ampliada no Sinai. E a aliança renovada que Jeremias profetizou e que Yeshua veio trazer foi fundamentada na aliança do Sinai. Não anulou a aliança do Sinai. E a única aliança que está disponível hoje para que o fiel, para que o justo busque e entre em aliança, em pacto com o Eterno, é a aliança renovada. Mas quando eu e você entramos na aliança renovada, automaticamente nós entramos na aliança adâmica, na noética, na abrâmica, na davídica, como também na do Sinai. A aliança renovada é um compêndio, ela está fundamentada, ela está firmada sobre as alianças posteriores e da mesma forma nós fazemos parte deste povo através de Israel, como em Efésios capítulo 2 fala, estando sobre os fundamentos dos apóstolos, dos profetas e tendo Yeshua, Jesus, o Messias, o Mashiach, como a pedra angular. Ele é a pedra de esquina, a qual os construtores rejeitaram, mas se tornou a angular. Esta mesma pedra que Daniel
observa no capítulo 2, do seu livro, sobre a visão da grande estátua dos reinos, divisão do reino babilônico, medo-persa, grego, romano, que se estende até os dias de hoje, na influência que absorveu todas as filosofias grega, medo-persa, babilônica. Tudo isso está envolvido em Roma, a qual traz um grande vinho que embebeda, que embriaga as nações, da qual nós observamos a grande prostituta, a grande meretriz que está sobre a besta em Apocalipse 17, através da sua filosofia, dos seus enganos, da qual esse poder que se manifestou também em Daniel 7, 25, o chifre pequeno, que mudou os tempos e as leis de Deus, que mudou todo o mandamento que o Eterno entregou e que hoje as nações estão envolvidas nesse contexto. Disso nós percebemos, mas Daniel observa no capítulo 2, que é um comparativo com Daniel capítulo 7, aquela pedra que é lançada sem auxílio de mão, é lançada uma pedra, essa pedra angular é Yeshua, é o Rei, é o Mashiach, que vem na sua vinda e vai destruir todos os reinos da terra, irá esmiuçar toda a estátua. Mas a profecia diz que esta pedra, ela vem e se faz um grande monte sobre a terra. Monte em linguagem profética diz respeito a reino, reino sobre a terra. Esta pedra não vem na sua vinda e retorna para o céu. Não, esta pedra ela vem e desce, esmiuça os reinos e estabelece um grande monte sobre a terra, um grande reino. Este é o reino milenar, aonde as bodas, as núpcias do Cordeiro irão se concretizar. E é por isso que também em Daniel capítulo 7, a grande promessa é dita para o profeta dizendo: e os reinos debaixo de todo o céu serão dados aos santos do Altíssimo. Qual os reinos que serão dados para o santo do Altíssimo? Debaixo de todo o céu. E é por isso que em Apocalipse capítulo 11, no verso 15, ao soar da sétima e última trombeta, grandes vozes anunciam dizendo: o Senhor já reina, os reinos do mundo vieram a ser do Senhor, do Eterno e do seu Mashiach, do seu Cristo. E é por isso que os reinos do mundo, na volta do Messias, é entregue para o rei e para os seus súditos. Para quem é o seu súdito? Para sua esposa, que irá reinar juntamente com ele. Também todo Israel que estiver vivo na vinda do Messias irá reconhecer ele, e o véu vai ser retirado, como descrevemos em Romanos capítulo 11, o Espírito de graça, como Zacarias capítulo 12, vai ser derramado sobre eles, e eles reconhecerão como Yeshua é o verdadeiro Mashiach, é o verdadeiro Rei sobre a terra. Então, compreendendo o aspecto da esposa, os fiéis dentre as nações, da qual muitos apontam e mencionam e expressa como igreja, não substitui Israel. Israel permanece sendo nação sacerdotal até os dias atuais e até os finais dos tempos, ao momento que haverá redenção, a manifestação do Messias para Israel. Mas os fiéis entre as nações são aproximados, são enxertados no povo de Israel e fazemos partes concidadãos do reino. Então aqui diz no verso 7, alegremos e exultemos, momento de alegria, as núpcias, o momento das bodas do Cordeiro, porque a sua esposa, o seu povo escolhido já está pronta e já se ataviou, e o linho puro é dado mediante as obras de justiça dos santos. O cumprimento da lei, o cumprimento da Torá, dos mandamentos, é o que concede esse linho puro para a esposa. É por isso que Yeshua disse: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Mas que mandamentos Yeshua veio trazer? Ele veio trazer mandamentos próprios dele? Não. Ele mesmo diz que nada ele falava a não ser a palavra que o Eterno Pai lhe concedia. Os mandamentos que Jesus e Yeshua veio trazer são os mandamentos do Pai. São os mandamentos que o Eterno deu para Israel no Monte Sinai, da primeira aliança, e também está inserido na renovação da segunda aliança. E é por isso que nós observamos realmente esta promessa grandiosa, a qual nós sabemos que diz respeito à promessa do reino do Eterno. Caminhando
nós podemos observar, mediante as promessas do Eterno, sabendo o momento destas bodas, desse momento, Yeshua está vindo para reinar sobre a terra, sobre Sião, o seu trono estará em Sião, e mediante a este início de reinado sobre a terra, ocorrerá as bodas do Cordeiro. Aqui nós observamos em Apocalipse 5, daquilo que nós mencionamos, sempre importante frisar as Escrituras, diz: dignos és tu de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste imolado, Cordeiro, e por teu sangue resgataste para o Eterno homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E deles fizeste para o nosso Deus reis e sacerdote, uma realeza de sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. A promessa para o justo, para o fiel, para aquele que busca se vestir desse linho puro, através das obras, cumprimento dos mandamentos do Eterno, é o reino sobre a terra. Aqui nós vamos caminhando, observando em Lucas capítulo 14, nós vemos uma expressão dos convidados que recusaram o banquete, recusaram as bodas, recusaram estar na festa do Eterno. E é muito importante estar mencionando que hoje, dentro do tempo que nós estamos vivendo, o Eterno está convidando para que você possamos cumprir os mandamentos do Eterno, andar em obras de justiça, lavar e limpar as nossas vestimentas a cada dia, para que possamos participar desta núpcia, desta grande mesa, juntamente com os patriarcas, com os profetas, no reino, em Sião. O Eterno está nos convidando, mas muitos estão rejeitando esse convite, a qual é o convite final, a qual também nós vamos estar lendo, que está em Isaías, nas palavras dos profetas, Isaías 55, o Eterno convidando aquele que deseja receber a misericórdia, receber a graça, receber a lei do Eterno no seu coração, porque o salmista diz: escondi a tua lei, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu guardei a tua Torá, a tua lei dentro de mim, para que eu não peque contra ti. Aqui em Lucas capítulo 14, verso 15 diz: ouvindo isso, um dos comerciais lhe disse: feliz aquele que tomar refeição no reino de Deus. Mas ele respondeu: um homem dava um grande jantar e convidou a muitos. À hora do jantar enviou seu servo para dizer aos convidados: vinde, já está tudo pronto. Mas todos os unânimes juntos começaram a se desculpar. O primeiro disse: comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço que me dê por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me des por escusado. E outro disse: casei-me e por essa razão não posso ir. E voltando o servo relatou tudo ao seu senhor. Indignado, o dono da casa disse ao seu servo: vai depressa pelas praças e ruas de cidade, e introduz aqui os pobres, os entrupiados, os cegos, os coxos. Disse-lhe o servo: Senhor, o que me mandaste já foi feito, e ainda há um lugar. E o Senhor disse então ao servo: vai pelos caminhos e trilhas, e obriga as pessoas a entrarem, para que minha casa fique repleta. Pois eu vos digo que nenhum daqueles que haviam sido convidados provará o meu jantar. Uma alusão a bodas, demonstrando o convite para o grande banquete. Como estou mencionando, muitos hoje estão rejeitando esse banquete. Rejeitando de qual forma? Não cumprindo os mandamentos do Eterno, não andando conforme as palavras de Yeshua, não vivendo conforme os preceitos de transformação, não permitindo que a lei do Eterno esteja dentro de nós, e muitos ainda, de uma forma sem compreender o contexto das profecias, das palavras de Yeshua, a qual ele vem confirmar, vai dizer que a lei de Deus foi abolida. A lei de Deus nunca foi abolida. A lei de Deus é eterna, é permanente, e até no reino milenar, a Torá, a lei sairá de Sião. Muitos, e isso é uma reflexão para nós, para que nós não colocamos outras situações como prioridade acima do convite do Eterno de estarmos nas bodas
do seu Filho Yeshua no reino eterno, milenar. E aqui nós observamos que muitos colocaram afazeres materiais. Aquele que adquiriu um terreno, aquele que comprou juntas de boi, você observa realmente situações que o homem coloca prioridades acima do convite que o Eterno faz. O convite está aberto, o Eterno está convidando. Façam parte do meu povo, façam parte da minha esposa, façam parte de Israel, da congregação, da comunidade, do povo do Eterno. Mas muitos estão rejeitando este banquete. E é por isso que nós observamos quando Yeshua proferiu para os seus discípulos, mediante ao momento a qual ele estava passando com os seus discípulos, a última Páscoa, a última Pessa, ele diz em Mateus capítulo 26, verso 28, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança renovada, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, não beberei mais deste fruto da videira até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Aqui, Yeshua, na última Páscoa, está demonstrando que somente quando ele retornar sobre Sião, nas boldas, aqui está falando sobre as boldas, ele novamente irá tomar o vinho novo no reino do seu Pai. E aqui nós observamos uma expressão muito importante. Aqui vemos uma alusão ao banquete escatológico, como nós vamos observar em Mateus 8 e 11. Observamos aqui esta expressão desta refeição, destas boldas, a qual Yeshua não participará novamente até o reino, no reino do seu Pai. O reino do Pai virá sobre a terra. É por isso que nós somos instruídos por Yeshua para fazermos a oração do Pai Nosso, que é: Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha do céu para a terra o seu reino. Seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita sobre o céu. É muito importante frisar que há diferença entre reino do céu e reino no céu. O reino de Deus não é reino nos céus. O reino que Yeshua irá trazer do Pai não é reino no céu. O reino não será no céu, mas o reino é do céu, porque ele procede do céu, porque ele tem diretrizes celestiais, porque ele provém do eterno. E é por isso que ele diz: não beberei o vinho novamente, novo, no reino do meu Pai, porque o reino vem do Pai, o reino é do Pai. O Pai subjugou todas as coisas sobre o poder do Filho, do Mashiach, mas o Pai não está submisso debaixo do Mashiach e nem está no mesmo nível do Mashiach, mas está acima do Filho. E é por isso que em 1 Coríntios capítulo 15 fala que o Pai que entregou todo o poder para o Filho, e no final do reino de todas as coisas, o próprio Filho irá se sujeitar ao Pai, para que o Pai seja tudo em todos. E aqui nós vemos a hierarquia, vemos de uma forma plena que o Filho, Yeshua, está submisso ao Pai. E o Pai se manifesta através do Filho, e no final dos tempos, quando o tabernáculo de Deus descerá, a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus, é o mesmo tabernáculo que Ezequiel profetizou no capítulo 36, 37, que Deus colocará o seu tabernáculo dentre os homens e enxugará deles toda lágrima, e ele será o seu Deus, e eles serão o seu povo. A mesma expressão João utiliza em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 22, e nós vemos a promessa: o tabernáculo de Deus descerá sobre a nova terra. E aqui Yeshua está dizendo: eu não tomarei a beber do fruto da vide, o vinho novo no reino do meu Pai, nas boldas, em Sião. Quando eu retornar, eu não tornarei a tomar novamente. E aí nós observamos uma outra expressão da parábola do banquete nupcial, que está em ligação com isso que nós estamos expressando. Em Mateus 22 diz: Yeshua, Jesus voltou a falar em parábolas. Yeshua sempre utilizava parábolas para trazer ensinamentos, uma alegoria, um ensinamento, ilustração. O reino dos céus
que provém dos céus, é semelhante ao rei que celebrou as núpcias do seu filho. Sempre importante entender que todas as parábolas de Yeshua diz respeito ao reino do céu, ao reino de Deus, ao reino do Pai. É a mesma expressão, mesma situação. E ele enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir e tornaram a enviar outros servos, recomendando: dizei aos convidados, eis que preparei meu banquete, meus touros escevados. Muito importante frisar isso, touros escevados, e nós vamos ver essa expressão também de uma forma comparativa na profecia. E já foram degolados e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os seus restantes, agarrando os servos, o maltrataram e os mataram. E diante disso o rei ficou com muita raiva, e mandaram suas tropas, destruiu aqueles homicídios e incendiou-lhes a cidade. E em seguida disse aos seus servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Idem após as encruzilhadas e convidais para a núpcia todos os que encontrares. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convidados, de convivas. E quando o rei entrou para examinar os convidados, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: amarrai-o-lhe aos pés, irmãos, e lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Como efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Importante frisar, esta veste nupcial também podemos ligar com o linho puro a qual a esposa se prepara em boas obras, em justiça, para estar nesta boda. É importante que Apocalipse diz que é esse linho puro, esta obra de justiça que prepara a esposa para estar na boda. E aqui na parábola nós vemos que foi encontrado um homem que não tinha a veste nupcial e ele foi extirpado.